Há mais de 6 anos, no dia 6 de setembro de 2018, ocorreu aqui o encontro de Jair Bolsonaro e Adélio Bispo de Oliveira. Bom, a consequência vocês sabem. Bolsonaro depois se elege embalado por aquele evento, ou explorando certamente aquele evento, e isto deu mais popularidade a ele. Mas foi bem aqui. Mas não nasceu só ali favoreceu a eleição do Bolsonaro. Não foi só isso. Também houve aqui, o surgimento da chamada BIM paralela. Bom, a BIM paralela, ela nasce do governo de Jair Bolsonaro, logo no primeiro mês. Por que eles fizeram a BIM paralela? A investigação da Polícia Federal identificou 5 objetivos. Um objetivo era perseguir opositores. O outro objetivo era difundir fake news. Eles levantavam informações que poderiam ser distorcidas. E fake news tinha toda uma ligação com o chamado gabinete do ódio. Qual era o outro objetivo? Proteger a família Bolsonaro. Isso ficava muito claro, ficou muito claro no caso da investigação da Receita Federal e também do Jair Renan, com o uso do agente Luiz Felipe Félix. Você tinha um quarto objetivo, que era desacreditar o processo eleitoral, para que o regime continuasse. E, é claro, para que houvesse oportunidade para o golpe, para que se criasse um ambiente do golpe. A BIM paralela tinha também esse objetivo. Nós estamos falando, portanto, em 4 objetivos. E você tinha, claro, a obstrução da justiça. A obstrução da justiça, isso ocorreu em vários casos. A origem é Juiz de Fora. O episódio da facada em Juiz de Fora. O Bibiano disse em entrevista, mais de uma vez, que o Carlos Bolsonaro queria montar uma BIM paralela. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não confiava na BIM. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Isso foi o primeiro sinal amarelo que levantou na minha apuração. Isso antes da gente começar aquele outro documentário. Ora, por que nomeação para cargo de livre provimento, isto é, da escolha do presidente da República, gera ou geraria impeachment? Era muito estranho. Quais eram esses 4 nomes que nós fomos atrás? Ele era o nome de Luiz Felipe Félix, que foi o principal segurança do Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. É ele que tem aquela imagem que estão colocando o Jair Bolsonaro no carro, e ele toca com a mão. Muita gente diz que ele estava dando um soquinho no Jair Bolsonaro, estranho realmente. E aí, quando essa imagem começa a ser divulgada pelos bolsonaristas, na rede bolsonarista, a família do Jair Bolsonaro vai a público para dizer: não, ele é da nossa confiança. Ele era o principal, o Luiz Felipe Félix. Tem inclusive uma imagem, que eu já divulguei, essa imagem, em que depois da tentativa do Adélio de atingir o Bolsonaro com aquele jornal da República, que ele derruba o segurança, o Bolsonaro pede calma, desce do ombro de um apoiador e pede calma, e até tem uma palavra que ele fala: calma, velho. Calma aí, cara. Calma, porra. Calma, cara. Não, mas calma, rapaz. Não dá agora, cara. Calma, irmão. Calma, irmão. Tem que ter consciência.
Foi interpretado no primeiro momento como ele dizendo, calma, Adélio. A perícia não foi conclusiva. Disse que poderia ser calma, velho, porque havia muito barulho. Mas isso foi interpretado como calma, Adélio. Tá? No primeiro momento, esse áudio pode ouvir novamente, vocês vão ver que realmente existe essa palavra que parece ser Adélio, efetivamente. Mas o que acontece na sequência? Numa das mais de 1000 fotos que nós temos, o Luiz Felipe Félix se aproxima do Adélio, está aquele policial militar, a paisana, que tem uma camiseta de bloco de carnaval, que é o que vai defender o Adélio, vai proteger o Adélio do ataque de outros bolsonaristas, e tem uma pessoa nunca identificada, que tem um cabelo cortado, estilizado. Ela não foi identificada, ela não foi chamada pela polícia, em nenhum momento. Mas é uma pessoa que parece muito mais, quando teve o episódio e vão para cima do Adélio, ele está olhando para o Adélio e não para o Jair Bolsonaro, que seria natural. Ele está ali, as pessoas todas estão concentradas ali muito no Jair Bolsonaro, ele está concentrado no que estão fazendo com o Adélio. Porque outras pessoas, o Bolsonaro está sendo carregado, levado para um bar, vai ficar no chão. Nós mostramos essa imagem também naquele outro documentário exclusivo. Ele está com a cabeça perto de uma lata de lixo, deitado no chão. E eles levam, quando eles estão levando, as pessoas estão preocupadas com o Bolsonaro, existem pessoas atacando. Este rapaz, ele nem protege o Bolsonaro, nem ataca o Adélio, ele está só preocupado, e também o policial militar, a paisana, ele protege o Adélio. Aí vem o Luiz Felipe Félix, claramente, e conversa com eles. Conversa. Eu procurei, o Luiz Felipe Félix não fala, inclusive fui perseguido por ele, mas eu vou contar isso também, e nós contamos isso no segundo documentário. E ele era da ABIN Paralela. Aí também chamou atenção, se ele era o segurança principal, se permitiu, ou falhou, permitiu que eles chamam de pacote, a autoridade, o caso Bolsonaro, fosse atingido, segurança que falhou. Sobretudo porque o Bolsonaro, o Adélio, tinha tentado um ataque antes. E você vai ver um depoimento exclusivo de outro segurança, que era o segurança paralelo, da segurança voluntária, que era uma segurança paralela. Tinha a segurança da Polícia Federal e esse segurança voluntário. Chama Hugo. Hugo prestou depoimento e ele então disse que como foi o ataque, o jornal que tinha, e disse mais, que ele avisou a Polícia Federal que o Bolsonaro, ele tinha informação, tinha recebido informação na cidade de que o Bolsonaro poderia ser alvo de uma facada. O senhor pôde observar o contato do senhor Adélio com outras pessoas antes do evento da facada?
Olha, como um dos organizadores da segurança voluntária, antes do Bolsonaro chegar ao Parque Alpes, fui informado que tinha pessoas querendo dar facada no Bolsonaro. Na hora que o Bolsonaro chega, de fato, eu estou com o tenente-coronel que estava comandando a operação no dia no meio da praça do Parque Alpes. Então, foi aonde eu consegui chegar próximo ao Bolsonaro, na porta da FUNAL. Eu fui andando na diagonal. Que a princípio, como um dos coordenadores, era para recebê-lo. E eu não consegui, porque eu fui fazer uma varredura e avisar a PM que eu tinha sido informado e um ou outro ia dar facada no Bolsonaro. Mas havia sido informado por quem? Um colega. O colega estava na rua, me conhecia, sabia que eu estava na segurança urbana. Corre os olhos aí, perto da banca, tem pessoas que pararam da facada no Bolsonaro. E um colega meu que estava na formação comigo, nós fizemos o pente fino, identificamos algumas pessoas prováveis e passamos a informação para a polícia. O senhor prestou esse depoimento no site policial também, acerca de outras pessoas que teriam dito que queriam faquear também Não entendi a pergunta. O senhor prestou depoimento nesse sentido em site policial? Não. Ainda não? Não, o único depoimento que eu fiz foi no dia do ocorrido na Polícia Federal. Tá. Então, esse outro cabo que disse que havia outras pessoas também tinham dito que Não queriam... era cabo. A pessoa estava no movimento ali por conta do Bolsonaro. Tá. Colega, assim. O senhor poderia identificar essa pessoa? Sim. Qual o nome dela? É até a segurança do fórum, Célio. Célio, qual o sobrenome, por favor? Célio Félix. Célio Félix. Foi uma das pessoas que chegaram até mim para falar que eu tinha ouvido pessoas dizer que queriam dar facada na Adélia. Tá. Então, essa guarda, esse trabalho que vocês fizeram, já havia uma análise de eventual pessoa que poderia vir e dar uma facada, já havia esse alerta. Sim, com certeza. Esse depoimento é muito importante e pode ser o detonador de uma investigação mais aprofundada. Porque, olha, não é comum uma facada. E como é que ele tinha essa informação? Se o Adélio agiu sozinho, o Adélio saiu falando que ia dar uma facada? Como é que essa informação chegou até ele? Ele levou aos seguranças do Bolsonaro, a Polícia Federal, e nada fizeram. Poderiam ter, inclusive, abortado a caminhada. Não fizeram. O Bolsonaro tinha um colete à prova de balas dentro do carro. Poderia ter usado. Não usou. Ele dizia até que ia usar. Enfim, são perguntas que precisam de resposta. O Hugo não pode mais dar essa resposta, porque morreu com 56 anos, também de infarto, segundo o laudo do IML lá de Juiz de Fora. Procurei a família, procurei a esposa, mas ela realmente não quer falar, uma conversa difícil e a gente tem que respeitar porque ela perdeu o marido. Mas o Luiz Felipe Félix, então, um deles nomeado para a BIM paralela. Queria, o Bebiano recusou, mas esse era um dos nomes. O outro nome, Felipe Arlota, que era policial de Juiz de Fora, que também atuou na organização da segurança. O outro policial, agente, Felipe Arlota, e o outro agente, Marcelo Bourmevé. Marcelo Bourmevé não tinha atribuição oficial nenhuma da Polícia Federal para organizar a segurança. E ele organizou. Nós contamos isso naquele documentário a partir do relato do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. Toda a organização dessa visita de Bolsonaro a Juiz de Fora, toda ela foi feita pela Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. A única coisa que não ficou sobre nossa responsabilidade, é importante que se diga, foi pura e exclusivamente a questão da segurança. Muito interessante quando ele diz isso. Ele esteve, reuniu-se com o Marcelo, e o Marcelo então deu algumas orientações. E aí entra a questão do drone. Ele disse que era preciso contratar uma empresa de drone que filmasse todo o deslocamento do Jair Bolsonaro. Na época que tivemos aqui no dia anterior, o pessoal da Federal sugeriu que
nós contratássemos um drone que acompanhasse todo o trajeto da visita de Bolsonaro aqui. E assim nós o fizemos. Contratamos uma empresa para que fizesse uma cobertura para nós de todo o evento com o drone. Quando Bolsonaro desceu o calçadão também, o drone acompanhou toda a trajetória, filmou inclusive o acidente e tudo mais. Esse drone foi uma recomendação na época do pessoal da segurança. O drone pegou o momento do golpe? Pegou. O senhor chegou a ver essa imagem? Cheguei. E não tem essa imagem? Tem algum lugar? Olha, eu fui surpreendido com a sua entrevista hoje, não sabia disso. Não sei onde estaria esse material. Esse material é um material da associação comercial, né? Mas como ele cobriu tudo e o drone, além de filmar, tirou uma infinidade de fotos, eu acredito que algum de nossos diretores tenha retirado isso aqui do nosso arquivo para revelar algumas fotos, e nesse momento agora eu não saberia dizer onde estaria esse material. Essas imagens, elas desapareceram. Eu procurei essas imagens na produtora, não tem, porque a produtora disse que entregou para a associação comercial. Na associação comercial não foi localizado. Uma parte desse vídeo, gravado pelo drone, foi usado numa peça de propaganda no mesmo dia do episódio da facada. Mostra que muitas pessoas ali e mostra uma camiseta do Bolsonaro com uma, supostamente usada por Bolsonaro, mas não é a camiseta que o Bolsonaro usou, porque essa camiseta também sumiu, não foi apreendida, desapareceu. Então mostra um rasgo exatamente no Brasil, na letra Brasil, um rasgo que teria sido supostamente produzido pela faca. Marcelo Bourmevé, Felipe Arlota, Luiz Felipe Félix. Esses três é que indicam o Alexandre Ramagem para ser diretor da ABIN, diretor-geral da ABIN. E por quê? Porque eram da confiança deles e porque eles, agentes, não poderiam ser diretor. Teria que ser um delegado da Polícia Federal. E vai, então, o Ramagem, ele é o Carlos Bolsonaro, final de janeiro de 2019, pede ao Bebiano para nomear, o Bebiano não nomeia. O Bebiano é demitido, alguns dias depois. E o Carlos já vinha, já há muito tempo, plantando coisas na internet, a milícia virtual que existe sim, contra mim, contra outras pessoas, e eu fiquei perante esse grupo mais fanático, mais radical, com a pecha de traidor. O Brasil enxerga alguns bons ministros que há, mas as pessoas desconhecem o núcleo duro que cerca o presidente ali dentro do palácio. E muitas vezes pessoas que não fazem parte do governo, mas que estão ali muito próximas ao presidente. A situação é muito preocupante porque o Brasil está sob o comando de uma pessoa que demonstra, ora, traços graves de mau caratismo, ora, fortes sinais de loucura no último grau e assessorado por irresponsáveis e fanáticos. Mas Alexandre Ramagem não foi nomeado. Então continua com a estrutura da ABIN antiga, que vai até agosto. Julho, entre junho e julho, o Carlos Bolsonaro começa a queimar o Santos Cruz, o general Santos Cruz. E o Santos Cruz também é demitido. Então, infelizmente, as pessoas que poderiam colaborar de alguma forma, foram defenestradas e afastadas. A exemplo do general Santos Cruz, que é uma pessoa absolutamente correta e sempre foi fidelíssimo ao presidente. E nós temos um caso inédito, Rodrigo, que é um presidente da República, a oitava economia do planeta, assessorado por um bando de crianças entre 25 e 30 anos de idade,
que não sabem absolutamente nada da vida, um bando de fanáticos liderados por um lunático, não é? Que todos nós sabemos quem é, da Virgínia. E então é grave a situação do país. E o que acontece num dos primeiros atos do sucessor do Santos Cruz? É nomeado ou é indicado Alexandre Ramagem para a direção-geral da ABIN. Capacidade cibernética e velocidade são os maiores desafios da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, segundo o novo diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem, que tomou posse nesta quinta-feira. Todo país de primeiro mundo, e o Brasil com potencial para estar entre eles, com a economia pujante, com a democracia consolidada, merece deter uma inteligência de Estado com capacidade, com credibilidade perante as demais instituições, perante a sociedade. Para o presidente Jair Bolsonaro, que participou da posse, o chefe do executivo precisa saber o que está acontecendo no país para se antecipar e tomar as melhores decisões. A gente precisa da informação para que não seja surpreendido. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas e, mais ainda, a informação bruta, mais precisa, para que a gente possa tomar boas decisões. E aí começa a chamada BIM paralela. E isso é importante. O uso de uma instituição de Estado, que existe para defender o Estado, que passa a ser uma espécie de polícia política de Jair Bolsonaro. Começa com Ramagem. E aí o que nós sabemos? A partir daí, a BIM paralela, ela passa a utilizar um software que é chamado First Mile. O First Mile é um software desenvolvido pela indústria de espionagem de Israel, que é o representante da empresa israelense, que intermediou essa venda. Que depois é vendido também para algumas polícias militares, em alguns estados. É o filho do general Santos Cruz, que é o Caio Santos Cruz. E eu procurei o general Santos Cruz. No documentário anterior sobre a facada, o general Santos Cruz falou comigo. Ele falou que achava estranho realmente o encontro do Adélio com o Carlos Bolsonaro lá em Florianópolis, no clube de tiro, que a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, sobretudo o Eduardo e o Carlos, frequentavam. E ele disse, era estranho, mas ele acreditava que realmente ocorreu a facada. E ele não acha que foi um autoatentado, é o que ele disse na época. E por que também eu procurei? Porque nós identificamos a presença do general Santos Cruz em Juiz de Fora. É uma foto que ele está num cantinho, a gente identificou e mostrou. Ele está num cantinho, aí por que ele estava lá? Ele contou a história naquela ocasião de que queria tomar um café com o Bolsonaro, porque Bolsonaro era candidato. Ligou para ele e o Bolsonaro falou, vamos comigo para Juiz de Fora, a gente vai conversando no caminho. Isso alterou, inclusive, o sistema de segurança do Bolsonaro naquele carro. E o Santos Cruz foi, é o que ele disse, e ficou ali até depois. Ele não volta, ele desaparece, essa é a verdade, não se sabe como ele voltou. Ele voltou mais cedo, ele ficou lá até, tem essa foto que é na parte da manhã, e depois ele volta. Bom, o que é importante para o nosso documentário é saber que as pessoas que estiveram em Juiz de Fora parecem ter sido recompensadas. Estou falando desses seguranças. E agora estou falando também do filho do general Santos Cruz. Agora, pode perguntar, essa é uma questão que pode ser levantada. O Santos Cruz não nos atendeu, mas ele resistiu à nomeação do Ramagem. Isso o Bibiano contou. Mas, de qualquer forma, o filho dele estava ganhando por uma política, uma compra do governo Bolsonaro. O uso, a implementação do equipamento que ele tinha negociado, que é o First Mile. Porque, na verdade, esse sistema
embora não estivesse sendo usado, a negociação para a compra foi no governo anterior, que foi o governo do Michel Temer. E nós temos que lembrar que no Michel Temer já era um governo de viés militar. Os militares já tinham assumido o protagonismo, seja com o Braga Neto como interventor, ou dentro do próprio palácio, que você já tinha aqueles militares que haviam participado ativamente do impeachment da Dilma, golpe, portanto, e também haviam participado da prisão do Lula. Participado como? O general Vilas Boas, ele pressionou, e ele conta no livro que tinha o respaldo dos demais generais que compunham o Estado-Maior, né? E ele pressiona para que o Lula fosse preso, para que o Supremo Tribunal Federal não concedesse um habeas corpus absolutamente constitucional. E aí você tem a contratação, a compra do First Mile. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Ele é absolutamente ilegal porque você tem a tecnologia dele interfere na própria telefonia, nas operadoras, para você saber o deslocamento, onde estão. E você sabe disso porque você tem a internet ligada a essas operadoras. Então você consegue rastrear exatamente onde estava a pessoa. Agora nós sabemos que houve investigação, houve monitoramento, o First Mile, o Mile consegue localizar onde as pessoas estão sem quebrar sigilo. A partir daí, existem agentes que vão até o local. Nós sabemos que houve monitoramento do governador na época do Ceará, Camilo Santana. Nós sabemos que houve monitoramento da Mônica Bergamo, jornalista, da Vera Magalhães. Nós sabemos que houve monitoramento de um advogado, Roberto Bertoldo, que inclusive nos deu entrevista e falou sobre isso. Então, você localizava a pessoa, no caso do Bertoldo, que era um advogado que era ligado ao Rodrigo Maia, na época, que era o presidente da Câmara. E você tem depois você tem agentes em loco, sabendo onde ele está, vão fazer a verificação ali, agentes da ABIN. A ABIN tem gente boa, a Polícia Federal tem gente muito boa, a Polícia Rodoviária Federal tem gente muito boa. O erro estava em Bolsonaro e Moro montar e aparelhar esses equipamentos do Estado para prestarem serviços criminosos para eles. Então, veja bem, hoje, a partir da decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, ficou evidente que o governo Bolsonaro se utilizava da ABIN para perseguir. E eu era um dos perseguidos. Eu era um dos perseguidos e investigados pela ABIN. Havia, por exemplo, drones que invadiam minha casa, o espaço do meu escritório aqui em Brasília, filmando. Para quê? E eu citei alguns nomes, mas não são só esses. São mais de 30 mil pessoas que foram monitoradas. Isso era usado no atacado o tempo todo. E aí, você sabendo onde estava, e em alguns casos, ia o agente presencial. Isso é importante. E tem um caso que nós levantamos, que foi num documentário, o segundo documentário, censurado pelo YouTube na véspera da eleição de 2022, que é A Fábrica de Mentiras da Extrema-Direita. Tem um título anterior, nem vou repetir aqui porque foi objeto de censura, mas era uma fábrica de mentiras. Fábrica de mentiras da extrema. Contamos como funcionava. E aí que nós contamos ali? O Jair Renan, que agora se elegeu vereador, é outro que está entrando na política. O Jair Renan, ele estava sendo investigado por corrupção, porque ele e um sócio, que é um personal trainer, os dois, estavam fazendo lobby para uma empresa de mineração e que, inclusive, teve acesso ao Jair Bolsonaro.
E eles teriam recebido um carro, por conta disso, um carro elétrico, corrupção. E quando houve essa investigação, o Jair Renan e o personal trainer, tinha sido o personal trainer dele, eles ficam um pouco afastados. E aí o Luiz Felipe Félix começa a seguir o personal trainer. Certo dia, o Luiz Felipe Félix entra na garagem do condomínio dele, que fica numa região chamada Sudoeste, lá em Brasília. Ele entra e aí, quando desce o personal trainer, ele percebe que aquela pessoa que ele já tinha visto seguindo pela cidade estava lá na garagem e estava com o celular apontado ali na direção dele. Ele percebeu isso. Então ele fala para o porteiro: fecha a porta do condomínio, os portões, porque tem uma pessoa aqui que está me seguindo. Fecha, portanto o Luiz Felipe Félix não consegue sair de lá e ele chama a polícia. A polícia vem, registra o que ocorreu, pega a identificação do Luiz Felipe Félix, ele conta que trabalhava no Palácio do Planalto, mas não confessa que, o policial não confessa que fazia um monitoramento ilegal. Inventa uma história que estava lá atrás de um amigo, ele conta uma história. O que o policial faz, a polícia militar? Na minha visão, fez algo que pode ser interpretado inclusive como prevaricação. Em vez dele levar o Luiz Felipe Félix, ele de certa forma aceita a carteirada, porque ele aparece como policial federal. Faz o registro e dispensa o Luiz Felipe Félix. O personal trainer diz que quer fazer uma representação, quer ir à delegacia fazer um registro de ocorrência. E ele vai. Sem a outra parte, que foi dispensada pelo policial. Quando ele chega lá na polícia, ele relata o boletim de ocorrência, conta o boletim. Nós vimos isso, divulgamos naquele lugar, conta que foi seguido contra aquela pessoa, e ele representa para que haja investigação, porque é considerado um crime privado, não é de público, não é de assunto, não é para o Ministério Público. A investigação depende da pessoa tomar essa iniciativa. Porque aí ele representa, queria. Depois ele volta para casa. 2, 3 dias depois, ele volta à delegacia e diz: não quero representar mais. E deixa por isso mesmo. Quando nós descobrimos essa história, sobretudo que é Luiz Felipe Félix, depois ele vai ser alvo da Polícia Federal, colegas da Polícia Federal, na investigação que está sob a jurisdição do Alexandre de Moraes. Mas naquele dia, quando eu levanto esse caso, eu vou até o personal trainer, vou até a casa dele, aperto a campainha, converso com ele e ele fala comigo por telefone. Meu amigo, eu estou querendo falar com o Alan Lucena. Como é o nome do senhor? É Joaquim de Carvalho. Alô, é o Alan Lucena? Sim. Ô Alan, aqui quem fala é Joaquim de Carvalho. Eu sou jornalista e eu estou fazendo um documentário sobre um caso que acaba, de alguma maneira, abordando um monitoramento que você sofreu por parte de um policial federal. Uhum. E aí eu queria falar com você, saber por que é que você renunciou à investigação. Pelo mesmo motivo que você está me ligando agora, para ficar em paz e a mídia não me perseguir. E você não tem curiosidade de saber o que aconteceu? Por que estavam monitorando você? Não, cara, na verdade eu fiquei muito feliz de ter visto o que aconteceu dentro da minha garagem, porque de certa forma me protegeu, né? Mas como assim? Você acha que eles estavam te protegendo lá ou eles estavam querendo verificar algo de errado na sua vida? Enfim. Não sei, cara, não sei. Eu tava com um carro elétrico, talvez montar uma narrativa para defesa do Renan, alguma coisa do tipo. Mas vindo do próprio palácio? Isso eu não vou saber te explicar, irmão. Também me pareceu meio estranho, mas só que como eu tenho um advogado que me acompanha, então eu não fiz mais do que acatar a decisão dele, que foi de retirar a queixa. O Alan, você sabia que aquele policial federal, ele estava no palácio, alguns dizem que na ABIN, mas ele tem um histórico anterior em relação à família Bolsonaro. Você sabia disso, não? Não sabia. Qual o histórico? Ele era um dos seguranças
do Jair Bolsonaro no dia lá do episódio da facada, né, ou suposta facada lá em Juiz de Fora. Para mim é novidade. E você nunca perguntou para o Jair Renan por que o Palácio queria fiscalizar você? Não, porque quando eu saí do camarote da parceria em dezembro, a gente não mais se falou, a gente não mantém contato mais. Eu já saí da parceria desde dezembro do ano passado. Entendi. E hoje você responde a alguma investigação? Não tenho envolvimento com nada, zero. Ô Alan, você sabe que houve uma investigação por causa daquele carro elétrico, a questão que envolvia o carro elétrico. Sim, abriram uma investigação contra o Renan, né? Exato. E você chegou a prestar depoimento? Também não. E você acha que eles poderiam estar monitorando você para saber se você seria chamado pela Polícia Federal, se teria alguma relação com aquele episódio? Amigo, quando você se aproxima do filho do presidente, você é monitorado 100% do tempo, o tempo inteiro, tanto pela mídia quanto por qualquer outro. É inocência minha achar que não. Por isso que hoje eu sou muito tranquilo, porque se eu devesse alguma coisa para alguém, eu estaria preocupado. Já aconteceu, inclusive, o que aconteceu hoje. Você ir na minha porta com uma câmera com o microfone atrás de mim. Se você quiser fazer uma entrevista mais preparada... Não, jamais, cara. Então, olha, você tem meu telefone, se quiser dar uma outra entrevista, conversar, por favor, me ligue, fique à vontade, porque eu quero buscar e esclarecer fatos, nada mais. Manda um WhatsApp para mim, pode ficar muito à vontade, irmão. Deixa eu ligar para ele. Ai. Tô ligando, tá? Alô? Oi, Alan, você ligou pra mim? Não, É Joaquim. não, sem querer. Ah, tá, que apareceu uma ligação aqui perdida, o número é seu. Não ligou, né? Não, eu liguei, mas foi sem querer. Não era pra falar nada, não. Ah, tá ótimo. A hora que eu peço para fazer umas gravações na Praça dos Três Poderes, eu vou olhar o celular. Aí o celular tem uma mensagem, um print de uma conversa do personal com uma outra pessoa. Ele pôs um print dizendo, quem me ligou, o telefone dele, põe em caixa alta o nome da minha mulher inteiro, põe o nome do meu filho e fala, nossa, ele falou, olha, o telefone está no nome dessas pessoas. Não está no nome dessas pessoas, o meu telefone está no meu nome, o meu CPF. O que ele estava falando? Eu sei quem é sua mulher, sei quem é seu filho, entendeu? Pôs o nome dos dois, tá? E aí ele põe, vocês poderiam parar de me ligar? Mas eu não estava mais ligando, eu já tinha entrevistado ele. E aí ele põe uns prints de postagem da minha mulher. Aí eu falei, isso é uma ameaça e eu não aceito, vou tomar providências. E eu fui para a polícia e fiz boletim de ocorrência. Mas é óbvio que é uma ameaça. Mas essa investigação da Polícia Civil do Distrito Federal não ocorreu. Mas houve esse monitoramento, houve essa ação quando eu estava investigando um segurança do Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Luiz Felipe Félix. Isso foi contado. A ação da ABIN paralela, porque aqueles prints eram inclusive de rede social fechada. Eu não acredito que o personal trainer tivesse tecnologia para isso. Foi uma intimidação. Eu digo assim, foi o dia que eu senti o bafo da ABIN paralela. Porque quando mexe com a tua família, é grave. Vai, cara, tá doido? Acabou, porra! E o que nós sabemos agora? Que vai agravando o papel da ABIN paralela, que, como eu disse, nasceu em Juiz de Fora. Veja a linha do tempo, Juiz de Fora, polícia política, golpe. O que nós sabemos agora? Que os agentes da ABIN, estes que estavam lá em Juiz de Fora, participaram do movimento de golpe, participaram da articulação do golpe, seja difundindo as notícias mentirosas, seja levantando argumentos, né, para que, ou fazendo apurações para subsidiar o Bolsonaro, que estava
se articulando para assinar uma minuta do golpe e decretando a intervenção do Brasil. E um que tem essa atuação já conhecida é o Marcelo Bourmevé, que organiza a segurança lá atrás. Marcelo Bourmevé está preso aqui da Casa do Albergado. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por conta do monitoramento, da fiscalização, da espionagem ilegal que ele fazia com conhecimento, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, com conhecimento de Alexandre Ramagem, que não foi preso. Eu procurei os advogados de Marcelo Bourmevé e um deles disse que hoje há uma luta para que a mulher e a filha possam visitar o Marcelo Bourmevé conjuntamente. Hoje elas fazem essa visita, mas em momentos diferentes. Então, o que gostaria a família, o que gostaria o próprio Marcelo é que houvesse essa visita conjunta, pelo menos em algumas ocasiões. Até agora, o ministro Alexandre de Moraes não decidiu. Eu procurei parentes do Marcelo Bourmevé, na verdade, eu falei com a esposa do Marcelo Bourmevé no condomínio, apartamento que eles têm aqui em Juiz de Fora. Ela me atendeu, falou rapidamente, mas disse que muito do que se divulgou até hoje a respeito do marido é fantasia e reclamou que tem sido atingida por essas notícias e ficou em silêncio quando eu perguntei se Marcelo Bourmevé não estaria pagando hoje pelo que todos fizeram, inclusive ele. Ela ficou em silêncio, ela não respondeu, porque o que se sabe e o que está na ação é que Marcelo Bourmevé, tudo o que ele fazia, ele comandava inclusive aquele programa, o First Mile, que permite você rastrear celulares. Basta colocar o número do celular e você rastreia os celulares. E a partir daí fazia a fiscalização, o monitoramento com um agente da ABIN. Tudo ilegal. O Alexandre Ramagem, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tinha conhecimento do que fazia o Marcelo Bourmevé e até ordenava, isso está na investigação, mas não se encontra preso. É deputado federal, não se encontra preso. Bourmevé, ele está então aqui trancado, já por conta da prisão preventiva, por conta do esquema de espionagem ilegal da ABIN. Marcelo Bourmevé está preso. E agora teve a situação dele agravada, porque além dos crimes atribuídos a ele na ABIN paralela, agora ele responde por tentativa, foi indiciado por isso, está na relação dos 37, né? O Bolsonaro é o cabeça, ele é agora indiciado por tentativa de golpe de Estado. Porque tem o diálogo dele com o Jean Carlos Rodrigues, dizendo, o chefe já assinou a minuta, porque eles estavam todos articulados para isso, tinha todo um movimento, assim, tudo concatenado. Exército, setores do Exército, cúpula do Exército, porque o Braga Neto, também indiciado, estava envolvido claramente nisso. A ação que poderia resultar, ou que era para resultar no assassinato do Lula e do Geraldo Alckmin, vice também do Alexandre de Moraes, ela começa essa operação chamada de Punhal Verde e Amarelo, depois de uma reunião na casa do Braga Neto. Então você tinha toda a cúpula e a ABIN paralela fazendo parte dessa ação golpista. Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! A tentativa de golpe houve e está muito claro que você teve o papel de militares que já tinham identificação, pelo menos um deles, general Heleno, com a chamada linha dura da ditadura, né? Linha dura da ditadura existiu, que era o general Silvio Frota, que tinha sido chefe de gabinete do Silvio Frota. E ele, general Heleno, então, é quem está sob o comando dele, a ABIN, Alexandre Ramagem, embora o Alexandre Ramagem tenha uma interlocução direta com o Jair Bolsonaro. Inclusive, foi divulgado que ele gravou o Jair Bolsonaro.
sem conhecimento de Jair Bolsonaro. Pelo menos Jair Bolsonaro nunca falou sobre isso, mas não rompeu nenhum tipo de relação com Alexandre Ramagem. Que o próprio Alexandre falou, eu gravei com o conhecimento dele, quando a ABIN, chamada ABIN Paralela, estava atuando para pressionar a Receita Federal, auditores da Receita Federal, para proteger o Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado, e acabaram melando, de fato, essa investigação, que era muito claro o enriquecimento ilícito do Flávio Bolsonaro, mas aí o Ramagem atua juntamente com o advogado do Flávio Bolsonaro para pressionar os auditores, polícia política da ABIN. O coração, que pode chamar assim, do governo Bolsonaro, você entender que é, de um lado, assim está descrito, você tem uma cooptação do Congresso via general Luiz Eduardo Ramos com seu subordinado, que é o general Fernandes. Então você tem o subordinado dele trabalhando na construção de dois lados, ao mesmo tempo que está na atuação do Ministério que faz o orçamento secreto, chamado orçamento secreto, que são as emendas de relator, e é o mesmo que vai tentar uma solução violenta. É o Mato Fernandes. E aí você sabe que a ABIN Paralela tinha dentro do Palácio também um grupo que fazia disseminação de discurso de ódio, mentiras, fake news. E a ABIN Paralela, é isso que diz a investigação, que foi tornado público da investigação da ABIN Paralela, ela fazia esses levantamentos do que era meia-verdade, o que poderia ser usado no discurso de ódio. E aí você tinha, pelo menos, um funcionário chamado Terço Arnudi, que tinha trabalhado com o Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio de Janeiro. Existe um grupo que trabalha com ele, que abastecia, a partir de orientação do Carlos Bolsonaro, que por sua vez era subordinado, ou fazia política do pai, do Jair Bolsonaro. Isso era divulgado, e por chamados influenciadores. Você tem Oswaldo Eustáquio, você tem o Alan dos Santos, eles faziam essa divulgação. Mas a ABIN estava na origem, trabalhando, levantando informações para que eles fizessem, inclusive investigando aliados do Bolsonaro, de movimentos que eles consideravam estranhos, que poderia vir a trair o Jair Bolsonaro, eles já identificavam e já passavam a queimar essa pessoa a partir desses orientadores. Isso era a ABIN Paralela e o papel da ABIN Paralela. Tem um material, sim, inclusive fora do Brasil, né, porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e, contanto, inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa assim, inclusive fora do Brasil. Então, eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, né? Mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então, morrer para mim faz parte da vida, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Se ele acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado. Gustavo Bebiano, ele fez várias insinuações. E é importante a gente ficar registrado, porque nós fomos atrás da viúva. Conversei com um amigo da família, que é o Paulo Marinho, ele contou que a viúva chamada Renata foi contadora do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro. Ela é esposa do Bebiano, que teve essa atuação, ela é advogada. Morou um tempo nos Estados Unidos, depois do episódio, por conta do medo. Não queria mais ficar no Brasil. Medo. Fui até os escritórios onde ela trabalhou, ninguém mais sabe dela, o paradeiro dela. Estamos agora indo para o escritório de Sérgio Bermudes, onde a Renata Oliveira trabalhou e onde também o Gustavo Bebiano trabalhou. Os dois, inclusive, teriam se conhecido lá, depois se casaram, tiveram um filho, mas enfim, é um escritório onde está a origem do casal Bebiano. Vamos lá? Quem se conseguiu falar com ela? Nós vamos aqui, olha, aqui é perto da Bolsa, onde fica o escritório do Sérgio Bermudes, que, como eu disse, é
o local, no escritório onde trabalhou a Renata Oliveira e o Gustavo Bebiano. Ela nunca falou sobre esse caso e deu demonstrações de que tem até receio, já que ela disse que tinha destruído o celular do marido, Gustavo Bebiano, o celular onde o Gustavo Bebiano teria armazenado, segundo ele mesmo disse, provas contra o Jair Bolsonaro ou a família Bolsonaro. Vamos lá. Que é a pessoa direita, lá na outra portaria. O senhor vai descer de escada rolante? Cátia, eu estou procurando a Renata Oliveira. Eu não sei se ela trabalhou aí, eu não sei se ela trabalha ainda. E ela inclusive ela trabalhou com um outro advogado que é conhecido, que era o Gustavo Bebiano, não sei se você conheceu. Isso. E a Renata também, né? Tá. E esse é o nome, aí eu falo com a secretária. Você tem o nome de uma delas? Só para eu saber. Ah, tá. Qualquer um não tem um nome que eu pudesse já ligar? Olha só, Renata. Então tá bom, farei isso. Tá ótimo. Joaquim de Carvalho, eu sou documentarista, tá? Muito obrigado. Até mais. Tchau. Bom, vamos continuar falando com ela, né? Tentar falar com a Renata, localizar e com as pessoas que conhecem, para saber exatamente, fazer chegar a ela o nosso projeto, mostrar que a gente está fazendo um trabalho absolutamente respeitoso, para que ela fique tranquila e nos fale. Localizamos o filho do Bebiano, chama João. Ele tem 24 anos. Estudante. O João não quis gravar a entrevista. Mas o João estava com o Bebiano no dia que ele morreu. Os dois estavam no sítio em Teresópolis. O João, ele pede, na época, ele conta que o pai sentiu dores, tomou Luftal achando que era gases, dores no peito. Depois voltou a sentir, foi para o banheiro e ele ouve um barulho. Quando ele vai, o Bebiano caiu, quebrou o nariz, inclusive, na queda. O Bebiano estava com sobrepeso, mais forte, porque tinha sido lutador de jiu-jitsu, campeão, inclusive, bate. O filho, João, inclusive, está fazendo jiu-jitsu, agora até ganhou um título recente. Bate, quebra o nariz, e depois é levado para o hospital, mas não sobrevive. O João diz que o pai, efetivamente, ele estava com o pai no dia da entrevista do Roda Viva. O pai o levou, porque ele leva alguns convidados, ele ficou ali no estúdio, vendo a entrevista. Lembra que o pai não conversava com ele sobre essas questões de provas, porque ele falou, a minha relação era de pai, de filho e pai. Mas, efetivamente, ele dizia ter informações, mas nunca compartilhou comigo. Informações que comprometeriam o Jair Bolsonaro. Mas nunca compartilhou comigo. Porque, repito, era uma conversa de filho e pai. Importante, ele não acredita que o Bebiano tenha sido assassinado. Então, é preciso fazer esse registro, porque é o que ele disse. Ele diz, olha, ele efetivamente, eu acredito que ele morreu por um infarto mesmo, era natural, o que ele diz. Exatamente assim. Fala com muita segurança nesse sentido. Importante. Agora, ele tem relação com a Renata, que foi madrasta dele, ele morou com o Bebiano um tempo. E ele acha que a Renata, efetivamente, ela tem receio mesmo, ela tem receio, mas não acredita que o Bebiano foi assassinado. Mas ele sabe, isso pela leitura do jornal, nunca conversou com ela sobre isso. Mas ela foi chamada a depor no inquérito para falar a respeito do celular do Bebiano. Ela depõe e ela conta uma história que a Polícia Federal não acreditou. Isso está registrado, falou, não, essa informação não é crível. Ela diz que destruiu o iPhone do marido. É um iPhone. O iPhone não é tão barato assim, não é barato. Mas por que você vai destruir um celular? E ela evitou qualquer possibilidade de perícia ou de procurarem o celular dela. O celular do marido, ele disse que destruiu, afastando a possibilidade de investigação nesse sentido. Seguranças que participaram ali
daquele ato de 6 de janeiro de 2018 foram promovidos. Mas um a um. O Cabo Kleines. Ele teve um desempenho ali que foi positivo para a segurança de Jair Bolsonaro. Foi ele que empreendeu a Adélio. E ele achou que teria o trabalho dele reconhecido. Mas não. Ele veio aqui para o condomínio Vivendas da Barra, tentou falar com o Bolsonaro algumas vezes, tentou se aproximar de Jair Bolsonaro em razão do trabalho que ele fez, em razão de ter protegido a vida do próprio Jair Bolsonaro. Então ele veio para cá, esperava reconhecimento, não teve, não foi para a BIM paralela, para lugar nenhum. Ele que era da Polícia Militar e acabou depois preso. Cabo Kleines fez gravações naquele dia. Também testemunhou o que estava acontecendo ali durante a prisão de Adélio Bispo de Oliveira. E ele falou pela primeira vez ao nosso documentário. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? Hã? Você tem alguma gravação que não foi divulgada, alguma coisa assim? Porque você estava lá na hora, foi você que prendeu e algemou o Adélio. Você levou o Adélio pro segundo andar ali daquele prédio, chaveiro. Eu vi uma imagem sua lá. Você chegou a divulgar essa imagem. Eles estão interrogando o Adélio ali quando ele está sentado no chão. Então, tem imagem que você nunca divulgou? É isso que eu queria saber. Que a gente pudesse dar. Porque aquilo que falam que você tem gravações inéditas, tem essas gravações, porque você disse que está em algum lugar seguro. Então, estou verificando essa possibilidade e já, quando da nossa encontro, ter condições de fornecer esse vídeo. Entendeu? Inclusive até aqui com publicação no YouTube. Não, troca ideia, fala. Eu quero que seu saco fala, você fala, você que você já está fazendo. Você é o quê? Polícia. O quê? Perigo. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Eles mandaram. Eles mandaram. Por que você fez isso? Eles mandaram. Porque depois que teve o evento, lá o episódio da facada, você foi uma espécie de segurança voluntário do Bolsonaro em frente à casa dele, não foi? Eu estou enganado, em Vivendas da Barra. Sim. Hã? Sim. Foi, não foi? Você ficou aqui uns dias, não ficou? Sim. E por que você ficou aqui? Tem dois motivos. Primeiro, a respeito dessa situação de tentar buscar o conhecimento dele, as informações, né? E é uma maneira também de admirar o trabalho até então, naquela época, né? Entendi. Entendi. Esse foi o sentido, entendeu? Entendi. Ô Kleines, você acha que eles queriam matar o Adélio? Ah, com certeza, né? Com certeza. E por que você acha que ele não foi morto? Caiu alguém lá de paraquedas lá que não tinha nada a ver com aquele esquema. Era você? Não tinha nada a ver. Entendi. Lá desse esquema não tinha nada a ver com ninguém. Eu entendi. Aí não podiam fazer na sua frente nada, né? Se você chegou a conversar com o próprio Adélio. Ainda não, porque conversei com a irmã dele, conversou. Levei a irmã dele no presídio, mas o Adélio é proibido de dar entrevista. Eu estou tentando, eu pedi. Tá? Você está entendendo a gravidade da situação? Eles fizeram isso que estão querendo fazer comigo, me tornar alienado mental. 14 dias depois do atentado, eu fui reformado, né? Agora tá a luta para mais 40 processos. Não, beleza. Então, a origem, a conexão, a ligação com Juiz de Fora é cristalina. Clara, começa ali.
Então, para a gente entender a ABIN paralela, nós temos que contar do caso do Adélio. E então nós temos que lembrar ainda que é uma história inconsistente e que muitas perguntas continuam sem resposta. Esse é o nosso trabalho. Ali surgiu a ABIN paralela. Bom, acabamos de chegar aqui a Juiz de Fora, ali é o prédio da Justiça Federal, onde eu estive há 3 anos para fazer aquele documentário. Então agora nós vamos então falar, mudou o juiz, nós vamos falar com o juiz agora novamente para tentar ter acesso ao processo do Adélio, em que o Adélio foi considerado inimputável e e por conta disso, por conta da decisão judicial, passou a cumprir medida de segurança e está, desde então, numa cela isolada lá em Campo Grande. Então nós vamos agora atualizar aquela apuração que fizemos há 3 anos. E eu estou querendo saber a respeito do processo específico, que é o processo do Adélio Bispo de Oliveira. Tá, mas é a mim só, não você. Não, você não. Bom, o doutor Ubirajara, que é o titular da 3ª Vara Federal, não é mais o doutor Bruno Savino, doutor Ubirajara, ele está de home office, ele trabalhou de manhã, agora à tarde está de home office. Eu enviei um e-mail, solicitei formalmente uma conversa com ele para ter acesso ao processo e também entender a situação processual do Adélio. É importante, porque nós sabemos que existe uma conexão entre, pelo menos uma conexão temporal e de personagens, entre Adélio Bispo de Oliveira, o que aconteceu no dia 6 de setembro de 2018 e o nascimento, o surgimento da ABIN paralela. Na apuração desse caso, do surgimento da ABIN paralela, nós tivemos acesso exclusivo ao processo do Adélio. E a todas as provas que estão lá, inclusive as falhas dessas provas. Nós tivemos agora acesso às imagens do Adélio, são fotos do Adélio, das câmeras nos locais, andando pelos locais em que o Bolsonaro estaria no dia seguinte, você vê pela data da câmera. O Adélio sabia por onde o Bolsonaro andaria. Ali também tivemos agora acesso a um outro depoimento que é o do Renato. Nós tínhamos ouvido por telefone ele contando como que achou a faca. O senhor presenciou a facada? Não. Viu o agressor? Viu o agressor depois da facada. E o senhor pisou numa faca? Pisou na faca. Quando o senhor pisou nessa faca, o senhor estava muito próximo do agressor ou já havia se afastado? Na hora que eu pisei na faca, ele já tinha sido recolhido. Só que foi dominado, no tumulto, eles tiraram ele, e aí aquela tumulto, as pessoas policiais, todo mundo querendo resolver a situação, e eu me afastei e foi quando eu pisei na faca. E aí surgem os 2 advogados do Ceará, de Fortaleza. Nenhum advogado, mesmo os grandes nomes, defensores de direitos humanos no Brasil, se dispuseram a fazer esse trabalho. Nem a Defensoria Pública, quando o responsável era um defensor chamado Silvio, que eu procurei e que eu mediei um encontro com a irmã do Adélio, Maria das Graças. Eu mediei. Ele ficou de viabilizar uma coisa muito simples, que era a visita do Adélio. A visita da família ao Adélio. Não viabilizou. Contei isso em reportagem do 247. Depois disso, o Silvio deixou o caso, foi para outro departamento e assumiu o Elmo Rodrigues. O Elmo realmente trabalhou. Ele já levou o caso do Adélio está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que nasce do Pacto de São José da Costa Rica. Está lá. O Brasil pode ser condenado. Pode ser condenado.
Os advogados da família do Adélio, dos irmãos do Adélio, que é o Alfredo Marques e a Edna Teixeira, eles olharam o processo. E esse processo mostra, eles viram várias estranhezas. Mostra que a faca apresentada não tem digital e nem tem o DNA do Bolsonaro. Portanto, não é possível concluir que aquela faca que integra o processo foi a faca usada pelo Adélio, se é que foi usada aquela faca. Na conclusão, eles dizem o seguinte: após análise das características individualizadoras presentes nas impressões levantadas, dos fragmentos revelados nos materiais não apresentam quantidade e qualidade de informações suficientes para uma individualização. Resumo da ópera: as digitais que existem na faca não são suficientes, nem no saco, para dizer que a faca estava nas mãos do Adélio. Nada prova que seja. Nada prova que a faca tenha sido aquela usada contra o Bolsonaro. A faca questionada não apresenta indicação de origem. A origem qual seria? O fabricante, uma identificação que eles pudessem se reportar e dizer: olha, aqui foi comprado no local tal. Tá? Ela não tem identificação alguma, tá? E nem tem DNA, nem tem impressão digital. Portanto, como prova, falível, questionável, né, inservível, pode ser qualquer faca. Alguém pegou e disse: foi essa. E pronto, acabou essa conversa. E não indicam ter sangue, não tem nada dito que essa faca foi a que atingiu o Bolsonaro. A única coisa que serve como prova é o Adélio admitir a culpa pelo ato. Talvez haja algum interesse em ele admitir a culpa, tá? Não necessariamente a verdade dos fatos. Bom, é importante frisar também que não se encontrou o DNA do sangue do Bolsonaro. Se esta faca, eles querem dizer que foi utilizada para lesionar, causar agressão ao Bolsonaro, carece de prova. Porque por tudo isso que o Alfredo falou, e mais por não encontrar DNA do sangue, nada da genética do Bolsonaro. Então essa prova, ela se torna, vamos dizer assim, fraca, frágil. Não dá para dizer, para afirmar que foi esse instrumento que lesionou o ex-candidato a presidente naquela época. Não tem no processo laudo do Instituto Médico Legal, que isso é obrigatório. Isso é uma materialidade, é o que comprova o ferimento. Não tem. Você tem depoimento de médico falando, mas o laudo, que deveria ter sido produzido, porque o laudo tem a fé pública do perito, e um perito, se não falar a verdade no laudo, ele comete crime, falsa perícia. Isso não tem. O processo pode virar de ponta cabeça, olhar fora, não existe. Não existe. A conclusão do Ministério Público, a conclusão do juiz, a sentença do juiz, ela ocorreu atribuindo ao Adélio a culpa, porém não o responsabilizando, porque ele foi considerado inimputável por doença mental, e atribui a ele sem laudo. E sem que o Adélio fosse ouvido uma única vez pelo juiz. Adélio não foi ouvido. Estranheza do processo. Quem levanta um incidente de insanidade mental é o advogado do Adélio, Zanoni. O Adélio foi dado por inimputável, por insano, logo no primeiro momento das investigações. Então, logo ele foi preso, ele já tinha um advogado na porta da cadeia esperando por ele, e essa pessoa, com o nome de Zanoni, chegou logo a apresentar um atestado dizendo que Adélio sofria das faculdades mentais, e tal procedimento foi aceito. Que loucura! E é ele que junta um laudo para dizer: não, meu cliente é doente mental, é inimputável. É ele que junta o laudo. Não foi uma decisão de Estado, foi ele. Depois o juiz confirmou por uma junta. Mas isso foi posterior ao que fez
O Zanoni trabalhava ali, supostamente, diz ele, a história é muito estranha, porque ele diz que recebeu de uma pessoa, e a polícia já sabe que isso é mentira, recebeu recursos de um pastor, mas não há prova nenhuma, foi examinado câmera, examinado movimento bancário, mas ele diz que recebeu, o combinado era que ia defender o Adélio por R$20 mil, recebeu R$5 mil de adiantamento, seria dinheiro vivo, mas não diz o nome do pastor, e não há nenhuma prova. O Zanoni tem um hotel que funciona ao lado do escritório dele. Então as câmeras foram vistas e não tem nenhum encontro dele com o pastor. Se poderia dizer, e alguns advogados dizem isso, falam, não, o que ele quis foi promoção. Ele pega um caso deste de repercussão e ele será promovido, muitos outros vão buscar. Mas aí eu pergunto, quem vai contratar um advogado que, segundo os advogados da família do Adélio, esse advogado agiu contra os interesses do cliente? Contra os interesses do cliente. O próprio o Adélio disse à irmã, nós mostramos isso, a irmã fez uma visita ao Adélio, nós fizemos essa videoreportagem. Ele diz à irmã que o antigo advogado dele tinha trancado ele na cadeia e jogado a chave fora. Ô, Maria Nessa, ele chegou a falar alguma coisa sobre o advogado dele? O antigo advogado, Zanoni? Falou assim, que o advogado, depois de conversar com ele tudo, tacou o pé na bunda dele, falar que, com licença na palavra, mas foi a palavra que ele falou, que tacou o pé na bunda dele. E que os documentos dele estão com o advogado. Tem cartão dele com o advogado. E ele chegou a pedir, que o advogado fosse afastado? Ele falou sobre isso? Pediu que afastasse, que ele não queria advogado particular, que ele queria o advogado do Estado. E diante de tantos equívocos, como é que o doutor Zanoni, advogado do senhor Adélio Bispo, não fez nenhum dos questionamentos que nós estamos aqui solicitando? Deixa eu perguntar, vocês são os advogados da família do Adélio? Os dois são advogados da família? Sim. Não seria o caso, o Adélio, ele é inimputável, ele precisa de um tutor, né? Não seria o caso de uma revisão criminal até? Eu disse, diante disso que nós estamos tendo conhecimento agora, vocês do processo, desses depoimentos, não seria o caso de uma revisão criminal? Eu acho necessário uma revisão, eu acho que é necessário o judiciário se pronunciar, porque são tantas as dúvidas. Nós, como advogados da família, não podemos fazer, né? Porque nós não estamos advogados do Adélio Bispo. Mas nós tínhamos interesse, tanto é que nós pedimos a curatela civil para que a irmã dela, que deveria ser a curadora dele, mas quis a juíza de Campo Grande dar curatela para um defensor público, coisa que já está muito demorado nisso, em detrimento e em prejuízo de uma irmã que quer bem e que quer afeição por ele. Os outros irmãos também nos deram procuração, mas há uma determinação do Estado brasileiro em manter o Adélio calado, incomunicável. E o que é que acontece? O que é que eu digo sempre para o Deus? Se ela se manifestasse, se o judiciário se manifestasse, nós temos que recorrer. Qual é o que é que eles fazem? Silêncio. Silêncio. Como ele está sentaram em cima e não... Sentar em cima. Nada mais. Aí se não se as petições de vocês? Nada. Não resolve, nada. Ele não se manifesta. E está mostrado e demonstrado que eles estão nessa ausência há mais de ano. É uma violação ao direito do Adélio e ao direito dos familiares que tem de ter contato com o sistema. É por isso que nós entramos para defender essa família, mas lutar contra o sistema é muito difícil. Ninguém hoje, eu digo, nenhuma autoridade se interessa em esclarecer esse assunto, nem no governo atual, isso precisa ser dito. O Silvio Almeida foi comunicado nos primeiros dias, que ele era o ministro dos Direitos Humanos, pela Edna Teixeira. Ela protocolou uma representação pedindo a atuação do Ministério dos Direitos Humanos. Isso não foi feito. E agora também não tem sido feito. Mesmo depois da saída do Silvio Almeida. Isso precisa ser registrado, porque é uma violação e o Brasil pode ser condenado na Corte Interamericana. Vocês acham que
há um interesse de que o Adélio morra na prisão. Sim. E com isso essa história é em silêncio. É em silêncio. É em silêncio. Não basta morrer. Morrer é até fácil. Mas a garantia de que ele não torne público a história dele, ele contada por ele, certo? Ele não querem permitir que a família tenha acesso ao irmão, não querem permitir que a sociedade tome conhecimento do que ocorre lá dentro. E o que é mais grave, transformaram o caso do Adélio no primeiro caso, óbvio, de uma prisão perpétua. Ele não será solto da cadeia jamais. Mantidas essas condições, eles não vão permitir que o Adélio saia das grades. Mas o nosso próximo passo é denunciar a corregedoria, o que estão fazendo com ele, que nós já estamos com a peça pronta, ao Conselho Nacional de Justiça, porque na Corte Interamericana de Direitos Humanos ele já foi denunciado, o Brasil já foi denunciado. Bom, o Adélio fica muito claro, agora vendo o processo, vendo os depoimentos em vídeo, que o Adélio não teve defesa. Num primeiro momento, não teve defesa. Que foi o advogado dele, o Zanoni, que entrou no caso de maneira muito estranha, não teve defesa. Inclusive, não cumpriu uma promessa feita para a família, de que levaria os parentes para visitar o Adélio. Isso não ocorreu. Fui eu que levei a Maria das Graças até... temos a foto dela, inclusive, dela visitando o Adélio pela primeira vez, os dois, pela virtual. Ela fez essa visita, conversou com ele. Depois disso, ela faz uma outra visita virtual e depois disso ela faz uma visita pessoal. Essa visita pessoal eu levei. Eu levei com recursos meus, próprios. De recursos que eu tenho declarado no imposto de renda, é meu. E por que eu fiz isso? Porque alguém tem que contar essa história. Eu levei a Maria das Graças numa viagem até Campo Grande. Ela faz a visita pessoal. Eu contei isso numa vídeo-reportagem. Eu peço que ela faça uma única pergunta. Isso eu pedi. Se ela tiver oportunidade, falei, se você tiver oportunidade, pergunta para ele se ele fez o que a polícia lhe atribui, o que a justiça lhe atribui, que é a facada. Nada. Por quê? Não sei, ele não comentou muito, ele foi praticamente assim, lá eles impedem assim, de conversar algumas outras coisas, a não ser que causa familiar. O que ele fala? Mas chegaram a falar isso? Falou lá. O que falaram? Que eles pediu, por favor, ver as conversas que ia conversar, porque as assuntos lá de fora não poderia ser conversado. Tinha que conversar coisas da família, que nós contávamos lá. E falaram que estava sendo gravado, alguma coisa assim, não? Falou, que lá dentro é gravado, tudo monitorado. De política, e chegou a falar, alguma vez ele citou Bolsonaro, alguma coisa assim? Não, ele falou que lá na prisão tem 497 bolsonaristas. Ele falou isso? Por que tem tanto bolsonarista? Ele falou? Eu sei. Tem umas partes que eu prefiro calar. O Adélio, ele é apontado com um laudo, e mais de um laudo, por junta médica, como portador de um transtorno de paranoia, conhecido como paranoia, e agora, depois de muito tempo em isolamento na Polícia Federal, já desenvolvendo um tipo de esquizofrenia. A situação dele é gravíssima do ponto de vista de direitos humanos, nem banho ele toma. Mas enfim, foi lá a Maria das Graças. A Maria das Graças, isso, o vídeo do monitoramento pode comprovar isso. O Adélio, em certo momento, ele chora quando a Maria das Graças diz que não vai desistir dele. Porque ela é um pouco mais velha do que ele perdeu a mãe mais cedo, ele morou com ela. E ela diz para ele, você é como um filho para mim, eu não vou desistir de você. E disse, ele, segundo o relato dela, ele abaixa os olhos e se emociona. Mas estranhamente, aí ela vai fazer uma outra visita virtual, 15 dias depois. Aí qual é a resposta do presídio? O Adélio não quer mais falar com você.
Aí ela tenta de novo, aí eles pegam uma assinatura do Adélio. E inclusive manuscrito, um texto dizendo que não quer falar com ela. E não explica o motivo. 6 anos encarcerado no cela infrabico, sem direito de defesa, sem direito a medicamento. Se ele fosse lúcido, certamente já teria enlouquecido. Como ele já está há muito tempo no sistema federal, desde 2018, já vão fazer 6 anos, sem nenhum tratamento médico, sem nenhum acompanhamento, sem tomar medicação, sem assistência psiquiátrica, sem contato com a família, e eu diria mais ainda, sem contato com mais ninguém, porque dentro do presídio ele não sai para o banho de sol, ele não tem nenhum contato com os outros presos, ele não tem vontade, ele simplesmente não tem contato com ninguém. Tudo isso agrava o quadro dele. E aí esse quadro de transtorno delirante, ele tende a ficar mais grave. Eu já percebi claramente que tem atendimentos que ele está tranquilo, que ele está bem, mesmo sem estar medicado, mas tem outros que a gente percebe que ele está um pouco alterado. Então, pode ser uma percepção dele, como de várias outras pessoas, que isso seja verdade, que não tenham interesse no retorno dele. Isso é verdade. Aí esses 2 advogados que eu considero, assim, honram a profissão pela coragem, por dar a oportunidade a uma pessoa de defesa. A família, mas eles querem fazer a defesa do próprio Adélio. Tirar o Adélio das mãos do Estado. Embora o Elmo Rodrigues tenha feito um trabalho, avançou nesse trabalho, mas não tem, claro, o mesmo, eu diria, a mesma motivação que alguém da família teria. E essa família estava isolada. Montes Claros de Campo Grande é muito longe. O advogado não levava. O Elmo, da Defensoria Pública, conseguiu, na verdade, uma decisão favorável. O Ministério Público também foi favorável a essa iniciativa dele. Conseguiu uma decisão lá em Campo Grande para cumprir o que diz, inclusive, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, de que estabelecimento, presídio, não é manicômio. A pessoa tem direito a tratamento médico. É básico isso. Se ele tem a doença e está diagnosticado, tem laudos, aí são mais médicos. E ele, de fato, eu imagino que tem, assim. Ele não é inviável socialmente, porque sempre trabalhou. Mas tem esses laudos, então ele tem que ser tratado. E agora, os médicos da última perícia dizem que ele não está tomando remédio. A situação dele se agravou e ele precisa ser tratado no hospital, ele precisa de tratamento adequado. Qual é o tratamento adequado hoje? Não é manicômio. Inclusive, a política antimanicomial proíbe. Ele tem que ser tratado no hospital. Porque aí ele vai receber medicamentos. Não é presídio. Não é presídio. Mas aí a decisão do juiz de Campo Grande, que é o corregedor dos presídios, responsável pelo presídio federal, é de que não, ele tem que ir para Minas Gerais e tem que ficar perto da família, porque inclusive para o tratamento dele é importante. Mas parece que querem evitar o contato com a família. Parece não, o Estado está evitando. Porque aí, qual foi a decisão da terceira vara, lá de Juiz de Fora? Mudou o juiz, não é mais o Bruno Savino, é um outro juiz, mas ele manteve a mesma posição. O governo isso está dentro desse processo. O governo de Minas Gerais diz que não tem estrutura para receber o Adélio. Saúde. O juiz, quando a sentença lá de Campo Grande estava para ser cumprida, isto é, o Adélio vai para Minas Gerais, o juiz de lá, ele recorre a uma instância superior para estabelecer o chamado conflito de competência. Isto é, se você tem 2 jurisdições, quem é que decide? Qual decisão prevalece? E aí prevaleceu a decisão que é, do ponto de vista da jurisprudência do Brasil, é uma decisão equivocada, ou para não dizer, inconstitucional. Se ele cometeu o ato a que lhe é atribuído,
E se ele precisa de atendimento médico, e se a penitenciária, o presídio, não tem estrutura, ele não está tomando remédio, ele não toma banho. Olha, tem um depoimento do Elmo Rodrigues, que vai conversar com ele. Um dia ele chegou e ele disse pro Elmo: eu estou aqui há muito tempo e eu não toco em nenhum ser humano. Eu posso tocar no senhor. O Elmo permitiu. Acho que o Adélio cheirava mal porque não tomava banho. Então, o Adélio simplesmente encostou no braço dele algumas vezes, palpando. Isso é um brasileiro. Um brasileiro que está trancado, porque confessou no momento. Está trancado. Você tem uma noção, a gente tem aqui no Presídio Federal de Campo Grande em torno de aproximadamente 150 presos, 148, 150. Desses 150, a Defensoria atende regularmente pelo menos 100 deles. Então, é uma agenda bastante exaustiva. A média de atendimento em condições normais é de 60 dias, 90 dias, mas isso está assim depende muito da demanda. Alguns casos eu dou uma prioridade para atendimento. O Adélio é um desses, né? O caso dele é bem peculiar e às vezes eu consigo fazer um atendimento mais breve, muito mais para ver a situação dele. No último atendimento, desde quando saiu essa decisão de fevereiro, eu fiquei renitente em conversar com o Adélio porque eu não queria dar uma notícia para ele que não fosse conclusiva e que nem fosse definitiva. E depois ter de voltar atrás e dizer que ele não retornaria mais. Então, quando saiu a decisão em fevereiro, eu não conversei com ele. Falei, vou aguardar mais um pouco, vou ver se o juiz de origem vai suscitar o conflito, e depois, se for o caso, eu converso com ele. E aí, depois que eu conversei com o juiz e vendo que tudo estava transcorrendo normalmente, que eu já tinha, inclusive, a intenção de acompanhar o retorno do Adélio Bispo, eu resolvi contar para ele. E aí, nesse atendimento, ele ficou muito feliz com A princípio, ele ficou meio preocupado, né? Porque isso já aconteceu antes. Ele falou, mas será que dessa vez eu vou? Eu falei, olha, vamos torcer para que dê tudo certo, eu acredito que sim e tal. E ele ficou muito feliz. O Adélio, ele, por causa de todos os problemas que ele tem, ele não é uma pessoa assim que manifesta muito afeto e nem sentimento nos momentos que ele é atendido. Nesse dia em particular, ele chorou, ele ficou muito feliz com o retorno dele, disse que nem podia acreditar que isso estava acontecendo, que agradeceu, né? Agradeceu, perguntou se poderia pegar na minha mão, se poderia me tocar, eu falei que sim, que tudo bem, porque ele ficou muito feliz. Mas eu ainda não retornei para poder dizer que, mais uma vez, a decisão foi suspensa. Eu estou esperando ainda o melhor momento, ver se alguma coisa acontece para que eu possa, infelizmente, ter que dar essa notícia para ele. Ele pede que não está tendo atendimento adequado lá dentro. E pedir isso para poder a gente entrar em contato com um advogado ou que seja de confiança para poder tirar ele de lá, porque ele não está sendo bem tratado. Ele disse que até as roupas, uniformes que veste lá dentro, eles levam para lavar, porque é de outro, mas o número é dele, ele tem que vestir fedendo, diz que podre. Ele está reclamando dos uniformes, está fedendo demais, indo para ele na cela mais suja, para ele vestir, e ele é obrigado a vestir. E ele disse, até na visita da Maria das Graças, ele disse que o plano é trancá-lo lá e ele sair só morto do presídio. Foi o que ele falou comigo, que pelo tempo que ele pegou, né, que parece 15 anos, que esse quer ver ele é morto. O Adélio está há 6 anos e tem outras pessoas que já estão no sistema penitenciário federal há 16 anos, desde que o sistema foi criado. Outra esperança nossa muito grande é que a atual ministra do Direitos Humanos e Cidadania atenda a nossa denúncia de forma diferenciada, que é criando uma comissão para visitar o Adélio e ver como que ele se encontra depois de 6 anos incomunicável. Sou brasileira não desiste não. Vou continuar lutando. E quero que remarca, né? Que a doutora Edna para poder remarcar para a gente ter essa visita de novo. Porque já chega, né? De tanta luta.
Você lutar e não conseguir nada. Isso aí, eles não estão sentindo na pele o que a família do Adélio está sentindo. Porque isso dói, cada dia que passa, você sente saudade, você sente falta. Sempre está fazendo falta um na família. Não tem como. Isso é uma injustiça. Esse caso tem que ser contado e ninguém hoje, eu digo, nenhuma autoridade se interessa em esclarecer esse assunto. Nem no governo atual, isso precisa ser dito. O Silvio Almeida foi comunicado nos primeiros dias, que ele era o ministro dos Direitos Humanos, pela Edna Teixeira. Ela protocolou uma representação pedindo a atuação do Ministério dos Direitos Humanos. Isso não foi feito. E agora também não tem sido feito. Mesmo depois da saída do Silvio Almeida. Isso precisa ser registrado, porque é uma violação e o Brasil pode ser condenado na Corte Interamericana. O Carlos Bolsonaro estava em Juiz de Fora, não participava de atos de campanha, e ele então é apontado pela Polícia Federal como elo, que é do clã, da família Bolsonaro, e toda essa estrutura de espionagem. A considerar, pelo que Bibiano disse, era ele que nomeou, é ele que criou essa estrutura. A Polícia Federal já tem elementos para indiciar o Carlos Bolsonaro por ser justamente o criador dessa estrutura de espionagem política. Então, vamos dizer, essas provas, elas estão tão maduras que, se elas não forem colhidas logo, ou apresentadas logo, ou usadas para avançar nessa investigação, elas vão apodrecer. Porque já há elementos para até denunciar o Carlos Bolsonaro pela criação da ABIN paralela. E é curioso, né? O Carlos Bolsonaro, para lembrar, ele admite que naquele evento de Juiz de Fora, o Adélio caminhou na direção dele. Ele disse isso. Depois que nós fizemos a revelação, ele disse, olha, caminhou na minha direção. Teve determinado momento da gravação do meu pai em Juiz de Fora que eu saio do carro e o Adélio vem na minha direção. E eu, por um acaso, volto para o carro. Quando eu entro no carro novamente, ele recua porque ele viu que eu não conseguia chegar até mim. Por um acaso, eu não saí do carro em nenhum momento. Não saí do carro em nenhum momento, por um acaso. Esse cidadão chamado Adélio, ele teve no clube de tiro 38 que eu frequento no mesmo dia que eu estava em Florianópolis. Ora, se ele suspeitou naquele momento, havia tanta segurança, bastava revistar o Adélio. Não, mas ele foge. Ele foge e algum tempo depois o Adélio, então, tem um encontro com o Bolsonaro e o que aconteceu já foi contado pela Polícia Federal, mas precisa ser melhor esclarecido. O que eles querem é o teu silêncio, é o teu medo. E se você tiver medo, você fica paralisado. E o Brasil precisa conhecer essa história. E o que eu faço é um dever de jornalista, de um repórter. Levantar as informações que querem manter debaixo do tapete. E é isso que nós vamos fazer, é isso que continuamos fazendo. Tem esse documentário, mas não se encerra aqui. Nós vamos continuar apurando essa história porque Juiz de Fora ainda é um livro aberto. Não foi escrito o último capítulo. Estranho que até agora não haja investigação efetiva sobre isso, ligando o que aconteceu lá. Parece um assunto tabu, que não pode tocar. Não pode tocar. Tem que entender que essa investigação foi feita no período em que o Brasil estava num regime que eu diria que é quase de exceção. Tem jurista que diz que era de exceção, que vem da própria Lava Jato. Naquela ocasião, vem antes da Lava Jato. O evento de Juiz de Fora aconteceu no mesmo ano do assassinato da Marielle. Mesmo ano. O evento de Juiz de Fora. E o que vai acontecer depois daquele ano, 2018, tenebroso, quando teve aquelas paralisações de caminhoneiros, estradas fechadas, ameaçando
abastecimento, colocando terror na vida das pessoas. O que resulta disso? O ano da prisão do Lula, aquele ano tenebroso de 2018, resulta num regime que, a partir de 2019, que é um regime que começa a violar a Constituição, que na verdade já tinha sido violada com a própria prisão do Lula e a próprio impeachment da Dilma, que foi sem crime de responsabilidade, que o Supremo não parou, não paralisou. E tem Juiz de Fora, cuja história o Brasil merece conhecer em detalhes, seja lá o que for. Seja lá o que for. Nós já sabemos, mostramos no documentário, que o Bolsonaro tinha uma doença no abdômen. Ele mesmo pede oração no encontro de evangélicos, um encontro grande de evangélicos, que um pastor, a Michele, ficam com a mão na barriga dele. Ele paralisou a campanha 2 vezes em 2018 porque estava com problema. Isso nós mostramos no documentário, que lamentavelmente foi censurado. Então a gente vai continuar, isso é um dever. Isso é um dever do jornalista. E o medo não pode paralisar ninguém. Naquele episódio também, em 2018, o que foi usado muito para tentar identificar o Adélio como um militante de esquerda, foi uma foto que foi divulgada pelo Jornal Nacional, primeiramente publicada pelo Cacau Menezes, que é um jornalista de direita lá em Florianópolis. Ele publica a coluna dele e isso depois vai para o Jornal Nacional. Mostra o Adélio numa manifestação em Florianópolis na época da greve dos caminhoneiros, em que o mote era a faixa "Renuncia a Temer". Bom, renuncia a Temer, se identifica com fora Temer, portanto era de esquerda. O que nenhum jornalista foi verificar é quem organizou. Nós fomos depois, mas na época nenhum outro jornalista foi. Simplesmente divulgou isso. Quem organizou? E quando eu fui atrás do organizador, chamado Luciano Mergulhador, uma pessoa que conhecia o Eduardo Bolsonaro, que era militante de direita, eu entendo até que de extrema direita, ele se define como de direita, apoiou o Bolsonaro, apoiou, prestou, deu entrevista em televisão, em que ele disse que estava muito confusa a entrevista e acaba lançando suspeita sobre o Jean Willis, na época, pessoal. Isso nós contamos muito naquele primeiro documentário, mas continuam lacunas que realmente me impedem de deixar essa história para lá. A gente vai continuar. E a verdade, tenho certeza, ela vai se impor. Bom, este foi mais um trabalho exclusivo da TV 247. Eu quero agradecer, primeiramente, toda a equipe que trabalhou conosco. Esse nosso trabalho, que é um trabalho de relevância histórica, isso é importante. Não teve aqui com teoria da conspiração. Nós estamos buscando respostas e estamos apresentando inconsistências. E esse é o nosso trabalho. Como eu disse, a verdade vai se impor. E é claro que esse tipo de trabalho, que é necessário no Brasil, ele não seria possível sem a participação de vocês, patrocinadores. Externo a minha gratidão. E digo que o jornalismo independente hoje conta com vocês. A gente sabe que a imprensa corporativa, em grande parte, é financiada por empresas que hoje defendem um modelo econômico que é neoliberal. Bancos patrocinam os jornais de imprensa corporativa. Aqui nós temos o apoio de vocês. Mais uma vez, esse trabalho ele só foi viabilizado pelos recursos ou com os recursos que foram obtidos mediante uma plataforma pública, que é a vaquinha virtual. Nós passamos o chapéu e vocês contribuíram. Olha, minha gratidão. Eu sei que esse é o caminho do jornalismo independente. Assinantes,
e também aqueles que patrocinam projetos diretamente. Eu sei que isso será o motor que vai desenvolver a imprensa novamente. Sabemos que houve crise na imprensa, crise inclusive de financiamento, e que possibilita até, por conta das próprias plataformas, até o patrocínio daqueles que difundem fake news. Mas também é permitido, essa plataforma permite que você faça trabalho sério, trabalho de investigação. Veja, nós fomos no Rio de Janeiro, nós fizemos investigação em São Paulo, fizemos investigação em Brasília, onde hoje estou sediado, fomos até o Ceará, por conta do trabalho desses advogados e das provas que eles obtiveram. Não conseguiríamos isso sem o apoio de vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigado e conte conosco.